Alô, você, meu caro estudante, um grande abraço, um forte abraço para você que me escuta. Eu sou o professor Natanael, como você bem sabe, o seu professor de História, e hoje nós vamos conversar sobre um tema da mais alta importância na história do Brasil, na história do Nordeste, na história de Pernambuco. No entanto, esse tema ele é um tanto quanto relegado a um segundo plano, ele é um tanto quanto negligenciado e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, dizer por que, que esse tema não é alçado assim a um tema protagonista na história do Brasil. A gente vai falar sobre tudo isso, tá? Eu espero que você goste, eu espero que você acompanhe o meu raciocínio, porque a gente vai conversar bastante sobre esse assunto. Qual é o assunto? O assunto é a Revolução Pernambucana de 1817. De todos os eventos que precederam a independência do Brasil, que ocorre, como você bem sabe, em 7 de setembro de 1822, tudo aquilo que aconteceu um pouco antes, né, em termos de preparação, de eventos predecessores, a Revolução de 1817 certamente foi a mais importante. Mas por que a gente estuda mais a Inconfidência Mineira, ou mesmo a Conjuração Baiana de 1799? Por que 1817, esse evento que ocorreu em Pernambuco, ele é relegado a um plano subalterno? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou trazer muitas situações interessantes aqui, vou trazer para você nesse vídeo também muitas curiosidades sobre a Revolução de 1817, que eu tenho certeza que você ainda não sabe. Antes de tudo, eu quero falar um pouquinho sobre as obras que li para balizar um pouquinho a minha fala. A gente está sempre estudando, não é? Estamos sempre em busca de conhecimento. E para vir aqui conversar com vocês, nós temos também que ter um embasamento mínimo e vamos buscar na bibliografia exatamente as referências para que possamos construir o conhecimento. Essa obra de Paulo Santos de Oliveira, olha só, esse catatal aqui de quase 300 páginas, foi publicado nos anos 90 e é um romance, A Noiva da Revolução. Tá legal? Mistura ficção, romance, trama com tudo que estava acontecendo em Pernambuco naquele mês de março de 1817. De modo que possamos ver um panorama social, político e econômico bastante razoável aí analisando essa obra. Outra coisa que serviu de referência para mim foi esse encarte aqui publicado pelo jornal Diário de Pernambuco. O Diário de Pernambuco é o jornal impresso mais antigo em circulação, ainda em circulação na América Latina. Ele surgiu ali em 1825, apenas 3 anos depois da independência. E por ocasião do bicentenário da Revolução, que foi comemorado em 2017, né, obviamente, houve muitos eventos, comemorações, ocasiões e também algumas publicações, evidentemente. Né? O jornal publicou alguns encartes, também na sua página pela internet, e depois reuniu todos esses encartes em um livreto bem interessante que narra os acontecimentos e os principais atores envolvidos nessa trama. E claro, eu não poderia deixar de fora o best-seller de Laurentino Gomes, que eu recomendo, 1808, Como uma Rainha Louca, a Rainha Maria I, a mãe de Dom Pedro I, um príncipe medroso, que nesse caso é o Dom João VI, que é o pai do Dom Pedro, na verdade a Dona Maria I é a avó do Dom Pedro, me desculpem, e uma corte corrupta, a corte lusitana, enganaram Napoleão e mudaram a história do Brasil. Muito interessante e claro que, como se trata de uma obra sobre o chamado período joanino, em que a corte portuguesa esteve aqui no Brasil, são 13 anos, entre 1808 e 1821, é óbvio que está incluso ali um capítulo interessante à parte, não é? Destacado, sobre a Revolução de 1817. Então, vem comigo, vamos conversar bastante aí nesses próximos minutos sobre esse tema que eu considero muito instigante e ver o que é que eu trouxe de curiosidade, de informação para você. Bom, antes de falar sobre o roteiro, eu quero falar sobre a data magna de Pernambuco. Essa data, chamada data magna, importante, máximo,
ela foi um projeto. Primeiramente, é preciso dizer que é fruto de um pedido, de um clamor, quase que um clamor, né, da comunidade da historiografia pernambucana, que sempre pressionou os políticos para estabelecer uma data importante na história de Pernambuco, e o 6 de março, referente a 1817, é, sem dúvida alguma, uma data absolutamente simbólica e de mais alta relevância. Mas os governos, né, sempre lenientes e sempre assim desinteressados quando o assunto é educação e quando o assunto é história, preservação do patrimônio histórico, da memória, da história, então nem se fala. Aí é que o interesse é quase zero ou próximo de zero. Até que no governo do Eduardo Campos, aquele governador que morreu no acidente aéreo em 2014, se eu não estou enganado, ele estabeleceu a data magna, 6 de março, como um feriado. Por que é importante ser feriado, pessoal? Vou dizer a vocês, olha só. Quando você tem um feriado e as pessoas param suas atividades naquele dia, os bancos, comércios, escolas e outras entidades, instituições, outros setores públicos e privados, todo mundo para. Então, a população, no geral, ela vai pensar, ué, feriado, parou tudo, por quê? É o quê? É 7 de setembro, a independência? É o 15 de novembro, a proclamação da República? É o quê? É a emancipação política da cidade? É o dia do Santo A, um feriado religioso? O que é? Então você reflete, você pensa, você entende, você quer saber por quê. E isso gera a curiosidade, isso instiga, né, no cidadão comum a pesquisa e procurar entender as razões, né, que ocasionaram aquele feriado. Mas se a data ela é comemorada assim ao léu, sem parar, sem ser um feriado, simplesmente de forma simbólica, relembrando, mas as atividades seguem normalmente, sem a paralisação que um feriado enseja, então as pessoas não têm muitas vezes esse insight de procurar saber o que é que aconteceu. O feriado serve também para isso, para essa reflexão. Só que naquela ocasião, ali por volta de 2010, 2011, 2012, mais ou menos por... Cara, o que aconteceu? A burguesia, né, os comerciantes, os empresários, os banqueiros, eles acharam muito ruim essa parada, mais um feriado, atividades econômicas suspensas naquele dia, então eu não vou vender nesse dia, não vou produzir, não vou ganhar, não vou lucrar. Dane-se o conhecimento, dane-se a memória, dane-se a história. Eu não quero saber, eu quero saber de lucrar, de ganhar, de colocar no meu bolso. O capitalismo, infelizmente, tem essa visão, né, gente? O que ocorre? O governo cede, recua. E ele vai dizer assim, bom, a gente não vai mais estabelecer um feriado, não vai ser mais feriado, vamos comemorar a data magna de Pernambuco no primeiro sábado do mês de março. Todo primeiro sábado do mês de março a gente comemora simbolicamente a data, ninguém para suas atividades, porque é um sábado, já não tem muita coisa aberta mesmo, e aí fica tudo certo. Mas aí não está completo, né, gente? Como dissemos, não é o dia 6 de março. Aconteceu no dia 6, então não pode ser no primeiro sábado, no primeiro domingo ou em qualquer dia que eu queira colocar. Não é assim que funciona a memória de um povo. Já dizia o velho Marx, né? O velho Karl Marx, povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Estamos vendo aí o que está acontecendo no Brasil atualmente, toda essa problemática que vivemos no período contemporâneo. Então o que eu quero dizer é o seguinte, e de forma bem direta, o governo, pressionado também pela comunidade acadêmica, acaba depois recuando de novo, voltando àquela ideia original do 6 de março, já com o governo Paulo Câmara, o governo atual, caia no dia que for da semana, se é numa segunda, se é num domingo, se é numa quarta, não interessa, 6 de março, feriado no estado de Pernambuco, rememorando a Revolução de Pernambuco. Porque se a gente não dá valor, se nós pernambucanos, nós não ressaltamos o evento que ocorreu aqui, vocês vão ver que foi importante, quem é que vai valorizar? Uma vez que nós mesmos, aqui do estado, relegamos isso a um plano de só menos importância.
Está percebendo que a coisa é complexa? Então, graças a Deus, houve uma sensibilização aí do governo que acabou instituindo de fato o dia 6 de março como feriado, e nós que somos da história consideramos algo relevante para a formação cidadã, para a consciência crítica da população, para o entendimento de um povo acerca da sua própria história, memória e trajetória, certo? Vem comigo, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse roteiro aqui, que é que eu preparei para vocês. Vamos ver as causas da Revolução, que ensejaram a Revolução, os antecedentes, não é? As conspirações que ocorriam nos bastidores, não é? Que, aliás, foram precipitadas para aquele 6 de março. A ideia não era acontecer em 6 de março, não. A gente vai ver já já. Um acontecimento acabou precipitando isso. A tomada do poder, os principais líderes, tudo isso está na nossa pauta, né? O governo provisório, o que é que ele tomou de atitude, quanto tempo durou esse governo provisório, a reação lusitana, a reação portuguesa, né, sob a liderança naquele momento do príncipe regente Dom João VI. Temos também aqui o fim do governo provisório, o fim do sonho republicano de Pernambuco, de liderar esse sonho republicano aqui na América do Sul. E, por fim, as consequências, tá? Então, esse é o nosso roteiro. Eu preparei um outro esqueminha para a gente ver algumas curiosidades, fatos marcantes da Revolução. Algumas delas você nem sabia. Olha só o primeiro ponto. Pernambuco tem o primeiro governo republicano do Brasil. Não foi Minas Gerais com a Inconfidência Mineira, não foi a Bahia com a Conjuração Baiana, não foi São Paulo, que é o estado mais rico, não foi, enfim, o Rio de Janeiro, que era a capital na época, tá? Não foi, foi Pernambuco, e a gente vai ver como isso se desenrolou. A bandeira de Pernambuco é parte dessa história. Ainda hoje adotamos a bandeira, praticamente a bandeira original daquele 1817. Aliás, foi quando completou 100 anos, ou seja, em 1917, que a bandeira atual do Pernambuco, rememorando 1817, ela foi instituída como oficial, ok? Outra curiosidade para você. Depois eu coloco o plano para trazer Napoleão Bonaparte para Pernambuco. Que ousadia, cara! Isso foi com o Cruz Cabugá, um mulato rico, né? Descendentes ali de senhores de engenho. Ele foi uma espécie de ministro aí das relações exteriores, viajou aos Estados Unidos para tentar angariar apoio para a Revolução, para o jovem país, a jovem república que nascia. E entre os seus planos, ele tinha feito em 1797, ou seja, alguns anos antes, aí 13, 14 anos antes, ele tinha feito, na verdade, mais do que isso, 1797, 20 anos antes, né? Desculpem o erro de cálculo. Ele tinha feito, Cruz Cabugá, uma viagem à França e tinha se encantado lá pelos ideais da Revolução Francesa, trouxe quadros dos revolucionários, do Robespierre, né, os jacobinos, Danton, Marat, do próprio Napoleão, que era um general ainda em 1797, futuro imperador, né? Naquele 1817, Napoleão estava preso, estava encarcerado na ilha de Santa Helena, tá? E houve uma espécie de um desejo, não é? De trazê-lo, de resgatá-lo daquela ilha no Atlântico Norte para Pernambuco, a fim de capitanear, né? Inclusive de capilarizar, de respaldar, né? A jovem república de conhecimentos militares, de respaldo político internacional, de tudo que o Napoleão trazia em termos de áurea, de mística, de vencedor, de general imbatível, muito embora naquele momento já tivesse sido derrotado pelos ingleses. Veja que coisa fantasiosa, né? Não conseguiram, obviamente, colocar esse plano adiante. Depois nós temos o maracatu, foi livre para circular nas ruas. Pessoal, é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Maracatu é uma dança muito típica do nosso estado,
Só que ela tem como origem raízes, não é, africanas. Então quando os escravizados eles vinham cativos, né, para serem escravos no Brasil, muitos deles nos seus locais de origem eram príncipes, guerreiros, autoridades em suas civilizações. Outros não, outros eram pessoas ali mais humildes mesmo. Mas o certo é que eles traziam consigo não apenas os seus corpos, suas mentes, suas vidas, traziam consigo toda uma bagagem cultural, traziam consigo suas crenças, seus costumes. Só que aqui eles não podiam manifestar muitas vezes essas crenças, esses costumes, porque ao chegar no porto eram logo batizados, muitos deles não sabiam nem o que estava acontecendo ali naquele momento, não é? E a religião católica apostólica romana era imposta como, digamos assim, uma forma obrigatória, né, de credo, de crença. Mas para continuar, de certa forma, com suas crenças, seus valores, suas tradições, seus costumes, sua cultura, muitas vezes os africanos, os descendentes de africanos, meio que misturavam, né? Aquilo que a gente chama de sincretismo, né? Eles adaptavam a nova realidade, então eles misturavam questões, crenças, festas, danças, eventos cristãos / católicos com os seus próprios trazidos da África. E assim surgem danças e festividades que conhecemos hoje na cultura pernambucana, entre eles o maracatu. Só que era proibido, não é? Se fazia também de forma bastante clandestina. Por ocasião da proclamação da República em Pernambuco, do inicial sucesso, né, o sucesso inicial do processo revolucionário aqui em Pernambuco, foi decretada a liberdade aí para as danças, as festividades que eram anteriormente feitas na clandestinidade, como o maracatu, por exemplo. Depois colocamos, a coroa portuguesa reage por terra e por mar. Nós vamos ver, o foco de resistência foi a Bahia, que era governada por um nobre chamado Conde dos Arcos. A gente vai ver isso. E por último, a revolução é interrompida, mas Pernambuco segue lutando pela liberdade. Tanto que apenas, quantos anos? 3 mais 4, 7 anos depois, nós temos, de novo em Pernambuco, a Confederação do Equador, tentando uma república de novo, separar essa parte do restante do Brasil. Depois, em 1848, a Revolta Praieira, a Revolução Praieira, novamente com os mesmos ideais. E é claro que Pernambuco sofreu retaliações. E nós vamos ver também quais foram essas retaliações, né, esses castigos que Pernambuco sofreu em função de todo esse comportamento rebelde. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nos fatos seguintes que eu preparei para vocês. Primeiramente, pessoal, um mapa. O que a gente visualiza nesse mapa? A gente visualiza como era Pernambuco do ponto de vista das fronteiras geográficas em 1817. O que você consegue perceber aí de diferença? Primeiro, no destaque, nas linhas pontilhadas, nós temos mais ou menos assim uma configuração de Pernambuco atual. Você consegue identificar, penso eu, porque tem mais ou menos o mapa na sua cabeça, na sua mente. Depois, nas partes de azul, na continuação, nós temos as áreas que em 1817 pertenciam a Pernambuco. Note você que uma parte da Bahia e puxando até um pouquinho do estado de Minas Gerais, lá a chamada comarca do São Francisco, não é? E também o estado de Alagoas atual pertenciam em 1817 a Pernambuco, de modo que éramos uma província, certo? Muito extensa, muito grande. Pernambuco vai perder nada mais, nada menos que 60%, ou seja, mais da metade do seu território. Por que Pernambuco foi picotado? Por que perdemos isso? Perdemos como forma de retaliação. Se Pernambuco é tão rebelde, se Pernambuco é insurgente, se Pernambuco se revolta contra o governo, contra o Estado estabelecido, se Pernambuco tem tantas rebeliões separatistas, não se conforma com a dominação, ora de Portugal, ora do Brasil, porque havia um privilégio ali na região sul e sudeste, principalmente no sudeste atual do Brasil, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. Então vamos
quebrar as forças de Pernambuco. E uma das formas de prejudicar Pernambuco era diminuindo o seu próprio tamanho. Ou seja, era encolhendo, né? Diminuindo Pernambuco. E assim nós fomos perdendo parte do nosso território, infelizmente. Talvez você não soubesse disso. Nesse outro mapinha, aqui que foi publicado lá no Jornal do Comércio, aliás, desculpe, no Jornal Diário de Pernambuco, que eu me referi no início dessa aula, né, eu tirei de lá isso aí, nós pudemos perceber, isso por ocasião do bicentenário em 2017, né? Nós pudemos perceber a mesma configuração geográfica de Pernambuco que eu ressaltei minutos atrás, mas aqui com algumas diferenças, ou seja, nós podemos perceber as áreas onde aconteceu, de acordo com a legenda, onde tem um asterisco, os centros revolucionários, né? Onde tem 2 asteriscos, melhor dizendo, onde foi o foco, ou onde aconteceram focos da Revolução. Podemos perceber na região do Crato, porque o Ceará não aderiu em peso à Revolução de 1817. Alguns estados sim, como a Paraíba, como o Rio Grande do Norte. O Ceará só um pouco, só um pedaço, mais a parte da região do Cariri, ok? Sobretudo na cidade do Crato. Lembrando que Juazeiro, que é vizinho ao Crato, ainda não era cidade naquele momento. Quem elevou Juazeiro à condição de cidade foi o padre Cícero Romão Batista. Mas isso já no final do século XIX, lá por volta de 1897, 1898. Lembrando que estamos em 1817, não é? Então estamos na segunda década do século XIX. Então, como cidade no Cariri mais importante era o Crato. Aquela região se tornou realmente um foco, uma base da Revolução, tentando espalhar uma adesão geral ali pelo Ceará, porém sem êxito, infelizmente. Onde tem um asterisco, aliás, e não 2 asteriscos. Nós podemos perceber Igaraçu, Paulista, tudo na região metropolitana de Recife, né? A própria Recife, Limoeiro tinha prisão, que serviu também de áreas onde os revoltosos foram julgados, posteriormente também sofreram a pena capital, a pena de morte. Então esse mapa ele é bem interessante para nos dar essa visão geográfica das áreas que serviram de epicentro, né, para o movimento se espalhar também para outros estados vizinhos. Agora vamos às principais lideranças. Vamos lembrar do seguinte, pessoal, olha só. Essas lideranças, todas elas, sem exceção, elas estavam ligadas às elites, tá? A Revolução Pernambucana de 1817 não foi uma revolução do campesinato, não foi uma revolução que envolveu os agricultores, que envolveu as camadas mais pobres, que envolveu a base da sociedade, que envolveu ex-escravos, nada disso. Em suma, não foi uma revolução popular, foi uma revolução elitista. Envolveu padres, tanto que ela é também chamada, eu esqueci de dizer isso, mas no desenrolar da nossa fala a gente vai lembrando de tudo, ou quase tudo, ela é também chamada de Revolta dos Padres, ou Revolução dos Padres, tá legal? Porque as ideias iniciais da Revolução, elas nascem no convento de Olinda, nos mosteiros de Olinda, no seminário de Olinda, que ainda hoje existe. O seminário de Olinda ainda funciona até os dias de hoje, ok? Então, o que é que acontece? Você tem ali nas lideranças sacerdotes, estavam longe de ser das camadas populares, eram pessoas ilustradas, eram pessoas com bastante conhecimento, com bastante estudo, que integravam uma instituição das mais poderosas, né? A Igreja Católica, obviamente. Você tinha advogados, você tinha alguns militares de alta patente, não de baixa patente, senhores de engenho. Então, era gente assim da cúpula do ponto de vista econômico e político do estado de Pernambuco. Tá? Domingos José Martins. Temos o José de Barros Martins, o famoso Leão Coroado. Temos alguns objetos pessoais desse cara lá no museu em Recife. Na verdade, é um instituto arqueológico, histórico e geográfico de Pernambuco, que guarda relíquias da Revolução de 1817, como também de outros eventos relacionados à história pernambucana. O João Ribeiro e o Padre Miguelinho, aliás, ambos sacerdotes, como eu disse, a Revolução dos Padres, né? Então, os sacerdotes estavam envolvidos até a alma. O Cruz Cabugá, muito importante esse personagem, inclusive seu nome dá
em sua homenagem, né, nós temos o nome dele empregado lá numa importante avenida de Recife, a Avenida Cruz Cabugá. Esse cara viaja, como eu disse, lá para os Estados Unidos, né, lá para Washington, tentando conversar com as autoridades norte-americanas a apoiar o movimento. E temos também o Padre Roma. Padre Roma também tem uma história triste, porque ele é nomeado como emissário do novo governo revolucionário à Bahia. A Bahia era um centro importantíssimo. Além de centro econômico, lá muitos engenhos em operação, nós tínhamos também na Bahia uma espécie de como eu vou dizer, um símbolo, né, do Brasil colonial em função de ter sido sede do governo durante décadas, durante séculos, né? Salvador só perde a alcunha de capital para o Rio de Janeiro ali, se eu não estou enganado, em 1756. Então, mais de 2 séculos como Salvador sendo a capital do Brasil. Então, havia, né, ainda um simbolismo relativo à Bahia e ele é enviado lá para a província da Bahia para tentar regimentar apoio. Acabou sendo preso pelo Conde dos Arcos, o presidente da província, o que é equivalente hoje a governador do estado, né, da Bahia naquele momento, e foi arcabuzado. Ou seja, morto com tiro de arcabuz, que era um trabuco, né, que se carregava pela boca, como tipo soca-soca, que era uma arma muito utilizada no século XIX, na época. Antecedentes, o que estava acontecendo, sobretudo nas questões políticas e econômicas no Brasil, no Nordeste, em Pernambuco, naquele momento. Eu trago para vocês os seguintes pontos. Toda a capitania de Pernambuco, que era grande, você viu no mapa, contava com aproximadamente 450 mil habitantes, dos cerca de 3 milhões de habitantes que habitavam o Brasil ou que residiam no Brasil naquele momento. Governava Pernambuco o capitão-general Caetano Pinto de Miranda Montenegro. Diziam que ele era covarde. Era um governante até certo ponto competente, mas muito medroso. Tanto é verdade, pessoal, quando a revolta explode, ele foi o primeiro a fugir, cara. Ele foi pro Forte do Brum, lá se aquartelou e depois pegou descendo para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, que permanece sob controle português. Fugiu desesperado, com medo dos revoltosos. Diziam que ele era pinto na coragem, né? Para dar uma ideia aí da bravura desse sujeito. Era monte no tamanho, porque era um sujeito grande, aí de seus mais de 1,80 m de altura, mas com essa característica, né? De uma certa falta de valentia, né? Digamos assim. E em 1800 surge o primeiro seminário da capitania com o bispo de Olinda, Dom Azeredo Coutinho. Tem imagens desse camarada lá no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco, que fica em Recife, mencionei agora há pouco. E é exatamente nesse seminário de Olinda, que foi fundado em 1800, repito, existe até os dias de hoje, funcionando, ok? E é exatamente aí onde, sobretudo, sacerdotes e alta cúpula da elite pernambucana começa a conversar sobre mudanças no rumo político, sobre essa revolução, proclamação da República. Vinha muitos ares de fora, né? Vinha muita influência da Revolução Francesa, que tinha ocorrido anos atrás, em 1789, estava já tinha encerrado, mas estava num governo de... Napoleão já tinha caído, já estava um governo de monárquico novamente, mas os ares da Revolução permaneciam ainda muito acesos e muito frescos. Tinha o caso também da independência dos Estados Unidos, que tinha ocorrido décadas atrás, que inspirava bastante, entre outros acontecimentos que inspiravam a burguesia, a elite pernambucana, a também fazer um movimento semelhante. Por último, eu trago a informação de que Pernambuco teve que enviar 1.000 homens para a conquista de Caiena. Vou explicar para vocês. Isso foi um fator que gerou grande descontentamento, porque quando a família real portuguesa vem para o Brasil em 1808, fugindo das tropas napoleônicas, o Dom João ele queria dar um troco, ele queria retaliar o Napoleão, mas ele não tinha como, no plano militar, fazer frente ao exército francês. Aí ele decide atacar a Guiana Francesa, né?
faz fronteira com o Brasil, ali na região norte, né? E para atacar a Guiana Francesa, ele precisava de contingente. Então ele sai arregimentando soldados das províncias e coube a Pernambuco liberar 1.000 homens para a invasão da Guiana Francesa. E isso pegou muito mal. Quem é que quer ir para a guerra, cara? Uma guerra que você não sabe nem onde é, que você não sabe nem porquê, você não sabe se volta. Isso gerou uma insatisfação muito grande por parte dos pernambucanos, sem falar nos impostos, os novos impostos para custear a corte lá em Portugal. Chegou ao cúmulo, pessoal, dos recifenses terem que pagar um imposto para a iluminação do Rio de Janeiro, iluminação a gás, né? Enquanto que o próprio Recife não tinha iluminação. Era um negócio assim absurdo, era um negócio que super exploratório, né? Que gerava bastante descontentamento. Então são muitos fatores que vão, combinados, gerar esse sentimento anti-português e fomentar os ares revolucionários. Aqui eu trago mais alguns desses fatores. Ó. Uma crise econômica, principalmente a partir de um ano antes, 1816, com uma seca que assolou não só Pernambuco, mas o Nordeste inteiro, afetando tanto o algodão, outros cultivos importantes, como também a própria produção de açúcar. Sem falar que em outros mercados, nas Antilhas, por exemplo, lá no Caribe, na América Central, passava-se a produzir açúcar com mais vigor, com mais ênfase, encharcando o mercado internacional com o produto, fazendo com que o preço do açúcar despencasse consideravelmente, diminuindo aí a margem de lucro dos donos de engenho. A insatisfação era muito grande. E para somar com tudo isso que eu disse, e eu falei minutos atrás, esses novos impostos que foram criados, outros foram acrescidos, né? Já existiam, mas foram aumentados, em função de toda a sustentação da corte lusitana, que não era barato de você segurar esse povo com luxo lá no Rio de Janeiro. Então são elementos que vão realmente colocar os pernambucanos, sobretudo a elite, né? Porque o povo estava descontente, não tinha um poder de organização capaz de mobilizar um sentimento e um movimento libertário naquele momento. E aí coube realmente às elites fazer essa parte, mas infelizmente sem sucesso. Então vamos lá, vamos ver o que é que vai acontecer aqui na continuidade dos fatos. O que é que eu trago agora de relevante para a nossa análise? Os acontecimentos se precipitaram quando o capitão José de Barros Lima, o Leão Coroado, que eu falei agora há pouco, ele matou o superior dele, o comandante dele, que era um militar português chamado Manuel Joaquim Barbosa. O que aconteceu? Os revolucionários eles planejavam eclodir o movimento libertário, o movimento republicano, na Semana Santa, ou seja, em abril. Estávamos em março, mais de um mês antes, certo? Ou um mês antes, enfim, que seja. O que acontece? O governador Caetano Pinto, governador de Pernambuco, ele descobre a conspiração através de informes, não é? Ele toma conhecimento de nomes, ele toma conhecimento de toda a gestação do movimento revolucionário que estava ocorrendo no seminário de Olinda. A maçonaria é importante, porque como a maçonaria é uma sociedade secreta, então eles tinham a liberdade de se reunir secretamente e ali tramar, né, os rumos da revolução sem que houvesse espias, sem que houvesse a interferência do governo. Não é? Então era uma oportunidade de se reunir secretamente e tramar os rumos do movimento libertário. Só que alguém delatou, não sabemos ao certo quem, e o governador toma conhecimento e já despacha naquele 6 de março, era manhã de 6 de março, os cronistas falam que por volta das 11 da manhã, final da manhã, de 6 de março de 1817, quando esse militar português, o Manuel Joaquim Barbosa, ele é despachado para prender uma das principais lideranças, o militar o Leão Coroado, o José de Barros Lima. Só que o José de Barros Lima reage. Ele saca a espada, ele grita a república, ele mata o seu superior, o Manuel Joaquim de Barros, o seu superior, enviado pelo
governador Caetano Pinto para prender os revoltosos, para iniciar um movimento de captura dos líderes, e através desse assassinato ocorre a precipitação dos fatos. Decide-se que agora não há mais tempo, não tem mais como esperar para a Semana Santa, para abril, não é? E o movimento realmente ganha as ruas a partir dali. Por isso que eu disse no começo da minha fala que houve essa precipitação. Foi instaurado então um governo provisório, o Caetano Pinto fugiu, não é? E rapidamente os líderes revoltosos já despacham para as províncias vizinhas emissários a fim de angariar apoios. É daí que o padre Roma vai para Salvador e acabou sendo morto lá pelo Conde dos Arcos, não é? O governador local. O último ponto que eu coloco aqui, ó, repressores. O Conde dos Arcos é o principal. Mas temos também o Rufino Batista, o Rodrigo Lobo. Em 1º de julho chega Luiz do Rego Barros, que depois também vai governar Pernambuco. Depois de passado essa revolução, é claro que Pernambuco vai colocar no governo pessoas com um grau de confiabilidade por parte da coroa portuguesa maior. Gente, eu trago aqui uma relíquia, eu trago aqui uma curiosidade, uma peculiaridade, né? Um bastidor, que é um panfleto distribuído pelos líderes revoltosos depois de proclamada a República, a panfletagem aos populares, informando o que estava acontecendo. Tudo com a grafia da época. Não é? Então, olha isso aqui, que é bem interessante. Vou pedir licença a vocês para fazer uma leitura breve. Decreto do Governo Provisório de Pernambuco sobre a compra de armamentos. Patriotas, outra coisa interessante, eles aboliram o voz-missê, os tratamentos mais rebuscados, né? Os tratamentos mais elitistas, ok? E colocaram a designação de patriota, que comparada a hoje, seria assim como camarada, né? Seria assim uma designação mais informal, né? Mais próxima, ok? Então, por isso que eles usam essa designação. Patriotas pernambucanos, o governo provisório vos adverte que tudo não está feito com a feliz revolução efetuada por vossos esforços e com a ajuda da benfazeja providência. Muito mais resta a fazer. O golpe assustou nossos inimigos, mas não os destruiu. Qualquer vento do deserto pode trazer a este país novo bando de arrasadores gafanhotos. Cumpre estarmos prontos a exterminá-los. Faltam munições e armas. Exatamente o Cruz Cabugá, veja como é curioso, né? O Cruz Cabugá vai até Washington também com esse intuito de conseguir armas ali do chamado Primeiro Mundo, né? Armas capazes de dotar o exército pernambucano de uma estrutura mínima, né, militar, capaz de repelir os ataques que certamente viriam e vieram lá do Rio de Janeiro. O que eu trago mais? De novidades interessantes, gente. Ó, a nova república aboliu o uso do pronome de tratamento vossa mercê, ou vós mercê. Acabei de dizer isso minutos atrás. Estabelecendo que os cidadãos deveriam se tratar por vós, que é como se fosse você, hoje em dia, e patriota, que é como se fosse hoje camarada, né? Meu chapa, numa linguagem mais assim, à base de gíria, né? A ruptura foi tamanha que os revolucionários, né, para tentar romper esses laços, essas amarras, esse cordão umbilical, né, com Portugal, propuseram a mudança da hóstia, que era feita de trigo, pela de mandioca, genuinamente brasileira. A mandioca é nativa aqui da América, né? E a cachaça para substituir o vinho também na liturgia, nas celebrações religiosas, como forma de você romper, né? Todos esses laços, toda essa estrutura que mantinha esse vínculo, mesmo que simbólico, do Brasil com Portugal. Que curiosidade interessante, né? Eu particularmente acho bem instigante essas curiosidades. Os revolucionários de 1817 desejavam ainda abolir a escravidão gradualmente. Isso é um ponto que eu, inclusive, deixei de mencionar. Há autores que falam que os revolucionários não queriam tocar nem nesse assunto.
da abolição da escravidão, exatamente para não perder o apoio dos senhores de engenho, que aliás não perderam no primeiro momento em função disso. Os senhores de engenho não tinham interesse algum, os senhores de engenho eram os homens mais ricos e poderosos da província, e eles não tinham interesse algum de perder o seu patrimônio. Lembrando que o escravizado era tido como um bem. Né? Então, tocar nesse assunto era um enxame de abelha, era um vespeiro que os revolucionários não estavam afim de mexer naquilo no primeiro momento. No entanto, era um grupo de revolucionários bastante heterogêneo, né? Você tinha ali militares, advogados, padres, comerciantes. Então, obviamente, dentro dele havia quem defendesse essa ideia, mas num momento futuro, mais adiante, gradualmente, sem pressa e sem data para começar. No primeiro momento, não. Houve boatos, inclusive, dessa abolição que ia acontecer e os próprios revolucionários panfletaram nas ruas para, entre aspas, acalmar os interesses das elites, né? Dizendo que essa abolição não ia acontecer, pelo menos não num primeiro momento. E por último, aqui nessa lâmina, as falhas na organização da defesa militar do território e as próprias contradições internas, essas brigas internas, né? Vai abolir, não vai abolir, vamos expandir, vamos consolidar primeiro aqui, vamos atacar províncias vizinhas para tomar o território e formar um país maior, vamos nos contentar com o que a gente tem. Essas divisões internas, elas, aliado a táticas militares pouco eficazes, não é? Portugal tinha mais experiência, inclusive contrata mercenários ingleses, já tinha acontecido antes, para cercar o Recife, tanto por terra quanto por mar, a fim de sufocar, não é? Os revolucionários, de modo que eles não tivessem outro caminho a fazer a não ser a capitulação, que significa rendição, se entregar. Não é? Algumas medidas tomadas, já vimos algumas, né? Vamos ver outras. Estabeleceu a extinção de vários impostos, liberdade de imprensa, alguns eram jornalistas, vinham também das mídias impressas da época, não é? Totalmente inspirados na chamada Revolução Francesa de 1789 e na independência dos Estados Unidos de 1776. Foi estabelecida a separação entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Você lembrar, no Iluminismo, né, o Barão de Montesquieu é o autor da teoria da tripartição dos poderes. Ou seja, da divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Porque como era na época, estamos falando do século XVIII, tudo era exercido pelo monarca, pelo rei, era o absolutismo. Então vem essa ideia nova e totalmente inspirado por esses ideais, os revolucionários de Pernambuco vão ensejar aí esse dispositivo na Revolução. Nesse encarte aqui que eu citei no começo da minha fala, do Diário de Pernambuco, não é? Você encontra toda a Constituição de 1817, a Constituição da Jovem Nação Republicana, que durou 74 dias, é bom que se diga isso, tá? Bom, pessoal, eu vou fazer uma pausa aqui exatamente pegando esse gancho, veja que a gente vai e vem, é tudo muito dinâmico, né? Exatamente para falar um pouco sobre o porquê que essa revolução ela é tratada com só menos importância. Os livros didáticos trazem menções curtíssimas, às vezes uma nota de página, né? Um rodapé, um pequeno quadrante ali que fala sobre isso de forma bastante superficial. A história, pessoal, é a história dos vencedores. E como, digamos assim, o sudeste do Brasil, sobretudo Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, ganhou a proeminência econômica, não é? Também ficou com a proeminência política do Brasil. Logo, os acontecimentos históricos ocorridos lá ganhou um peso, né, dentro daquilo que você elege como principal muito maior. Porque os caras que ditam as regras, os caras que ditam as normas, os caras que elegem e que rebaixam, estão lá. São a classe política, a classe intelectual, tá? Tá tudo lá no Sudeste, Minas, São Paulo, o Rio de Janeiro. Logo, os eventos lá ocorridos ganharam uma dimensão e ganharam um protagonismo até maior do que de fato tiveram na vida real. E acontecimentos localizados em províncias consideradas, ou estados, regiões do Brasil,
considerados periféricos, também do ponto de vista político, periférico também do ponto de vista econômico, acabou sendo relegado a um plano secundário, infelizmente. Porque a Revolução de 1817, que eu estou explicando para vocês, foi a única em todo o período colonial que desafiou, não só desafiou, mas venceu por 74 dias, ou seja, conseguiu êxito, não no final de tudo, né? Mas por 74 dias se tornou independente. A Inconfidência Mineira, o Tiradentes, aquilo que a gente estuda, importante. A Conjuração Baiana de 1799 não passou do plano das ideias, não ganhou as ruas, não foi para campo, não concretizou, ficou num plano teórico. A Revolução Pernambucana de 1817, não. Ela ocorreu e durante 74 dias Pernambuco foi um país junto com a Paraíba e junto com o Rio Grande do Norte. Tá legal? O Ceará só um pedaço, mas depois também capitulou. Os outros estados também vão saindo pouco a pouco. Essa curiosidade é importante para que você entenda do que estamos falando. A batalha decisiva foi a Batalha do Trapiche, certo? Ocorreu em Ipojuca, que é lá próximo a Recife. O tribunal que condenou os revoltosos foi em Salvador, mas algumas execuções também aconteceram em Recife. E eram cruéis as execuções, viu? Cortava-se a cabeça, cortava-se os braços, colocava-se a cabeça exposta em locais públicos durante dias, semanas, não é? Para servir de exemplo, para amedrontar a população a não aderir, a não fazer parte daquilo, a não compactuar com essas ideias, jamais sob pena de terem o mesmo fim. Colocavam partes dos corpos para serem arrastados pelas ruas do Recife, amarrados na cauda de cavalos, né? Para, como eu disse, servir de exemplo e amedrontar as pessoas. É um negócio pavoroso, você não tem noção. As liberdades que nós ganhamos, os direitos, né, e tudo que constitui o Estado democrático de direito, não foi em favor de ninguém. Não foi obtido assim, de mão beijada, de graça, caindo no colo da gente. Foi fruto de greves, revoluções, revoltas, piquetes, manifestações, guerras e derramamento de sangue. É preciso que a gente tenha a noção disso. Bom, pessoal, pouco a pouco as províncias vão sendo dominadas, né, pelas forças portuguesas. Você vê aqui que Rio Grande do Norte é o primeiro a capitular, em 26 de abril. Depois a Paraíba, em 7 de maio, é dominada. E por último, no dia 20 de maio, Pernambuco. O sonho acabou, como disse John Lennon ali em 1970, quando acabou os Beatles, né? Ele disse: "The dream is over." Consequência, cerca de 1.600 revolucionários foram mortos, dezenas enforcados, feridos, degradados, quer dizer, expulsos de Pernambuco. Perdemos território conforme já vimos. Aqui uma fotografia do forte, acho que é o forte das 5 Pontas, né, em Recife. Eu já tive a oportunidade de ir lá, guardando aí relíquias da época, principalmente armas, né, canhões e assim por diante. Esse forte é daquele período, repito, hoje é um museu. E a bandeira de Pernambuco com suas 3 estrelas simbolizando Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, o azul, o firmamento do céu, o arco-íris representando a diversidade do povo nordestino, fruto da miscigenação, o sol é a liberdade e a cruz, o cristianismo, e uma alusão também aos primeiros nomes do Brasil, né? Terra de Santa Cruz, Ilha de Vera Cruz, o branco simbolizando a paz. Bom, pessoal, espero que tenha esclarecido muitos pontos. Espero que eu tenha trazido a vocês aí curiosidades, peculiaridades. Espero que você tenha gostado e entendido. Valeu, beijo, até a próxima.